Olá pessoal, tudo bem? Namastê para todos, muita paz, muita saúde e que a prosperidade em cada detalhe esteja em cada lar aqui presente no nosso canal. E agradecemos a espiritualidade, aos amigos espirituais que estão sempre nos orientando e a todos vocês, logicamente, que estão aqui vendo os nossos vídeos humildes, né, passando o nosso conhecimento, o que vai nos entrando, nós vamos passando para vocês, né? Porque aí está a base de tudo que Deus quer. O que você vai aprendendo de bom, você vai passando à frente. Não guarde para si, passe para outras pessoas. Ok, pessoal? E aqui seguindo com mais perguntas, né, que me perguntaram se as mesmas horas daqui do plano físico são as mesmas horas do plano astral. Eu devo dizer a vocês que vai depender, né, de indivíduo para indivíduo, porque nas partes mais inferiores, mais densas do plano astral, né, que a gente chama de perumbral, umbral e tudo mais, as horas equivalem ao tipo de sintonia no qual o indivíduo está. Por exemplo, se ele é muito materialista, se ele desencarnou muito preso à matéria, ele vai estar logicamente no astral, porque ele não tem mais corpo físico, então ele vai ter que estar no astral. Só que as 24 horas do plano físico para ele serão como 24 horas também lá no astral. Então, todos aqueles sofrimentos, principalmente os suicidas e tudo mais, que vivem, né? Que vivenciam no plano astral, já que ele não tem mais corpo físico, aqueles mesmos sofrimentos vão perdurar por as 24 horas, vocês estão compreendendo? Então, quanto mais o espírito for evoluído moralmente e consciencialmente, mais ele tem a plena visão da vida que ele está vivendo naquele momento, que ele está vivenciando, né? Pelos fatos todos que aconteceram na vida dele, que acabou de acontecer, né? Que ele acabou de desencarnar, e ele vai viver, né, aquele estágio ali, porque é um estágio consciencial. Assim, se ele for um indivíduo já mais adiantado, consciencialmente, moralmente, espiritualmente, ele vai viver menos tempo, ou seja, as 24 horas que ele vivia aqui no plano físico serão como alguns minutos no plano astral onde ele está. Então tudo vai passar mais rápido para ele, né? Inclusive sofrimentos e angústias passarão mais rápido, certo? Não perdurarão tanto. Então, as 24 horas do plano físico, na verdade, são momentos conscienciais que podem perdurar ou não no plano astral, dependendo da nossa consciência. Por isso que é bom, né, nós nos adiantarmos moralmente, nos adiantarmos espiritualmente, né? Porque vai depender muito de nós mesmos, né? Este momento que um dia todos nós vivenciaremos, né? A outra pergunta aqui é o estágio angelical, porque ela leu sobre uma questão de estágio dos anjos, né? Aquele período no qual o espírito já se torna, vamos dizer assim, um anjo. Então a pergunta, o estágio angelical é o imediatamente posterior ao reino humano? Quer dizer, nós estamos vivendo aqui como homens, né? No sentido homem e mulher, né? Como homens. E será que quando evoluirmos, o estágio posterior é o angelical, né? Aí ela pergunta, nesse caso, qual é o último estágio evolutivo que o ser alcança antes do retorno à consciência cósmica, antes de retorno a... Porque eu falei num vídeo e também falei numa reunião que eu fiz na minha casa aqui, né? Sobre essa questão de um dia retornaremos à consciência cósmica. E quem é a consciência cósmica? Claro que é o Deus cósmico, né? É o Deus criador. Então ela se pegou nesse assunto e está me fazendo essa questão aí. Então, se o reino angelical, se ele é o posteriormente ao reino humano. E se, nesse caso, qual é o último estágio? O último estágio não existe, né? Eu vou começar respondendo aqui sobre a última pergunta dela. O último estágio, ele não existe. Em âmbito universal, ele é contínuo, né? Ele vai continuando, é eterno, tá?
O processo é infinito, não tem essa de ficar, parei num canto e ali vou ficar. Não, muito pelo contrário. As consciências angelicais, elas trabalham incessantemente pelos mundos, né? Pelos reinos todos. Então, cada reino, ele tem uma equipe, né, de espíritos superiores, né, de alta envergadura moral e espiritual, que são os comandantes daqueles reinos, né? Inclusive, tem os espíritos grupo, né? Que eu também vou falar em outro vídeo nessa questão de espíritos grupo, né? Vou falar nessa questão aí. Então, o reino angelical, ele não retorna, não é a última consciência que vai ser chamado até o espírito se tornar espírito de planeta, né? Por exemplo, assim, Jesus é um espírito de planeta. Por quê? Porque ele é um espírito que já alcançou um grau evolutivo, né? Que ele só não volta à consciência cósmica porque ele tem muito trabalho e ele prefere ajudar aos planetas. Então ele se tornou um espírito, né? Um espírito planeta, um espírito de planeta, certo? Ele não é mais um espírito de algum reino que você queira definir. Não, ele é um espírito planeta. Ele toma conta do planeta em todos os âmbitos que aquele planeta esteja precisando, né? E o estágio, esse angelical, ele é o intermediário, aqui na questão da pergunta dela, ele é o intermediário entre o reino humano e o planetário. Então, ele não é o último estágio, né, o angelical, não. Ele é um intermediário entre as consciências muito avançadas que acabaram de cumprir suas missões no reino humano, né, e ele serve de intermediário para o ser planetário, né, como o Buda, como Jesus, que são seres planetários, que são seres ascensionados, que se quiserem, estão, se eles deixarem ou quiserem fazer isso, eles estão em vários corpos, em vários orbes ao mesmo tempo. Olha só, eles não ficam num orbe só tomando conta, por exemplo, da Terra. Não, eles ficam em vários orbes que eles quiserem, compreende? Então, se eles quiserem estar ao mesmo tempo, porque eles têm capacidade para isso, né? Porque já são espíritos de alta envergadura, consciencial, espiritual e moral, e se eles quiserem, eles estão em vários orbes ao mesmo tempo, em vários setores ao mesmo tempo, compreende? Então, eles não são só espíritos de um local, de um planeta com uma só missão, certo? Eles não são. Aqui uma outra pergunta também que fizeram é se todos os problemas de saúde do ser humano são de ordem energética, quais os fatores que causam o excesso e a falta dos mesmos, né? O que causa então o excesso ou a falta de energia? Por exemplo, quando eu faço uma análise, né, radiestésica, que me provam que o campo bioenergético da pessoa está em excesso, eu coloco assim, chakras em excesso, chakras em déficit, né? Quem já fez análise comigo pode prestar atenção no item 8, quando eu faço ali a análise do campo bioenergético da pessoa, e ali é provado que os campos estão alterados, ou para mais ou para menos, né? Então a pergunta aqui é se todos os problemas de saúde do ser humano são de ordem energética, né? Aí realmente, eu digo a vocês que o karma, respondendo, o karma é uma das principais, né, uma das principais situações para que esses chakras estejam em desalinho, os karmas. Vem o karma em primeiro lugar e em segundo lugar vem as próprias pessoas, né? Porque os atos das pessoas é que fazem com que esses chakras fiquem desalinhados. Compreende, pessoal? Os próprios atos nossos, né? Porque nós, às vezes, cometemos excessos, né, que vão facilitar a entrada de obsessores, que vão facilitar o desalinho, a desarmonização do campo bioenergético, né, situações emocionais, passionais, né, ou a gente vê aí na mídia, por qualquer coisa o outro sai e mata a mulher, por qualquer coisa, não sabe nem se aquilo é verdade, ele sai e mata a pessoa que estava conversando com a mulher também atira fogo na casa, né? Outras, para assim, fazer com que o companheiro sinta na pele aquela coisa que ela não está gostando, né? O desagravo,
ela mata o próprio filho, né? Como se vê aí na mídia, coisas horrorosas, né? Situações bárbaras acontecendo, porque o espírito está tão ainda focado na matéria, tão focado na matéria que ele não vê, né? Que essas situações só vão trazer, né, prejuízos emocionais, psíquicos, que vão estar influenciando a sua próxima encarnação. Então, essas situações, entre outras, né, qualquer coisa chuta o pau da barraca, chuta o balde, briga com a vizinha, briga com o vizinho, essas situações assim, briga no emprego, essas situações é que fazem com que o campo bioenergético fique saturado, né? E alguns chakras, para compensar outros, vão trabalhar em excesso. De certo, até alguns chakras estariam ali beirando o equilíbrio, mas não conseguem, porque eles têm que se adequarem, né? Compensarem o que o outro chakra está funcionando de mais ou de menos. Por isso, os agravamentos do campo bioenergético são do próprio indivíduo, né? Do karma que ele já está trazendo e da própria pessoa, né? Que está fazendo por onde aquelas situações aconteçam nas suas vidas, certo? Então, temos também a paranormalidade, né? A mediunidade que não está se desenvolvendo corretamente, a pessoa também fica muito nervosa, histérica, né? Ansiosa demais, não tem paciência com coisa alguma. Isso tudo são sintomas de chakras bloqueados, né? Ou para mais ou para menos. É como se fosse uma via pública, né? Muito grande, onde que a grande maioria dos veículos tivesse que passar por ali, e devido aos bloqueios, né, que dá o congestionamento de veículos, o seu veículo não passa, né? Ele não consegue ultrapassar porque ele está preso no engarrafamento. Então, a mesma coisa são os canais, os sistemas de chakras, né? Os canais, os meridianos, que estão assim, nessa situação devido aos bloqueios energéticos. Entenderam, pessoal? Então, os distúrbios psíquicos, né? Mediunidade descontrolada e tudo mais fazem parte, né, dessa gama de sistemas que faz com que de situações, não, melhor dizendo, de situações que vão fazer com que os chakras fiquem bloqueados, o campo energético fique bloqueado, né? E a falta e excesso fazem com que as doenças venham, que são doenças de ordem energética, tá, pessoal? Lembre-se bem disso. Todas as doenças e enfermidades existentes no organismo humano são de fundo energético errado, descontrolado, ok, pessoal? Então, para isso, nós precisamos controlar nossos sistemas, né? Quem está com alguns desses sintomas que eu falei, dores nas pernas, dores nas juntas, né? Em todas as articulações, pontada no peito, né? Dor de garganta, cabeça latejando, dor de cabeça que vai e que volta, vai no médico, não tem coisa alguma, vai no médico, não encontra coisa alguma. Tudo isso são sintomas, todas as enfermidades são de ordem energética desequilibrada. Então vamos fazer um check-up bioenergético, né? Vamos ver como que estão os chakras, vamos alinhar esses canais de chakras, de meridianos, né? Esses canais aí, todos os sistemas de chakras completos, que nós não temos só esses canais principais, né? Esses chakras principais, temos os posteriores nas costas também, temos milhares de chakras, e vamos ver qual que está bloqueado, não deixando sua energia passar, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, muita paz, muita saúde, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos.